Olá, estudantes da terceira série! Nesse vídeo vamos falar sobre texto dissertativo argumentativo. Objetivos: ler trechos de um texto argumentativo e identificar a tese defendida nele, localizar os argumentos utilizados e produzir um texto dissertativo argumentativo. Olha só quanto ícone de rede social. Eu te pergunto, você costuma usar as redes sociais? Quais você utiliza? Será que você usa o Twitter, o YouTube? Você usa o Facebook, o Instagram? Qual efetivamente você usa? Vamos ler sobre esse assunto de maneira que você possa formular um texto dissertativo argumentativo, defendendo uma opinião a respeito. Eu quero que você pense no seguinte: você acha que há manifestações de intolerância nas redes sociais? O que você pensa disso? Então, já viu alguma questão assim? Já presenciou? O que é intolerância? Que tipo de intolerância existe? Pense sobre isso. O título: Como evitar a influência da violência e da intolerância sobre os jovens? Educar para a paz e a tolerância. Olha a importância disso. Vamos ao texto. A melhor forma de prevenir a influência da intolerância e suas manifestações, a violência, a discriminação e o preconceito, entre crianças e adolescentes, é esclarecê-los sobre os efeitos nocivos dessas formas de pensar e agir, e principalmente educá-los para uma atitude de paz e tolerância. Todos almejamos uma convivência harmoniosa e pacífica entre pessoas, grupos, povos e nações de todo o mundo. Para que isso aconteça, a tolerância é um requisito fundamental. Ser tolerante significa, resumidamente, aceitar as diferenças entre as pessoas, sejam quais forem, de pensamento, valores, culturas, cor, raça, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, etc. Tolerar não é ser passivo e aceitar tudo o que acontece. É procurar aceitar as diferenças entre as pessoas sem abrir mão de sua própria individualidade e diferença. É, por exemplo, entender e aceitar que os outros têm direito de pensar e agir de maneira diferente que nós. É perceber que a humanidade é feita de inúmeras diferenças e compreender que todos têm os mesmos direitos a viver com dignidade. Trata-se de uma atitude de cooperação, reciprocidade e respeito mútuo, necessária para uma educação para a paz, para a democracia e para o respeito aos direitos humanos. Na atividade 1, eu te proponho na letra A. Releia. É perceber que a humanidade é feita de inúmeras diferenças e compreender que todos têm os mesmos direitos a viver com dignidade. Qual a estratégia argumentativa usada pelos autores nesse trecho? Pensa, estratégia argumentativa. Na letra B, o que você pensa sobre essa argumentação do texto? Você concorda? Converse com um colega a respeito e junto elaborem uma resposta. Você pode usar uma rede social, passa uma mensagem, converse com o colega e já elabora a resposta. Faz aí, que eu te aguardo aqui, claro, sempre!
Eu voltei para conferir contigo a atividade. Tá tudo certo nesse caderno? A gente vai precisar do caderno, sim, vai precisar de lápis, borracha, caneta, tudo para escrever um bom texto. Tá tudo organizadinho aí? Então vamos embora. Eu te perguntei na letra A, qual a estratégia argumentativa usada pelos autores nesse trecho? Retomando o trecho aqui um pouquinho contigo. É perceber que a humanidade é feita de inúmeras diferenças e compreender que todos têm os mesmos direitos a viver com dignidade. Então, o que eu vejo? Vejo um apelo para o senso comum, pois ninguém vai discordar que mesmo sendo diferente, todos aqui têm o mesmo direito, então tem que respeitar essas diferenças. Na letra B, te pedi que falasse com um colega e conversasse a respeito dessa resposta. Conseguiu? Ótimo! Então, o que você pensa sobre a argumentação do texto? Você concorda, discorda? Então, a tua resposta pessoal, que está aí no caderno, você compartilha com o colega, com o professor, né? Vamos às partes do texto dissertativo argumentativo. Então, lembrando aqui, puxando sempre pela definição, o que é a tese. Tese. Então, é uma ideia expressa pelo autor do texto, aquilo que a pessoa vai dizer de fato o que ela pensa. Então, é o posicionamento que alguém toma em relação a um tema. A tese não precisa ser necessariamente em primeira pessoa, para que ela fique clara. Chegamos aos argumentos. O que é um argumento? É uma construção lógica, né, resultante de dois tipos de declarações. São as premissas e as conclusões. Todo argumento é formado por uma ou mais premissas, que são um tipo de declaração, e por uma única conclusão. As premissas são as declarações que tentam determinar o grau de veracidade da conclusão, que por sua vez é uma outra declaração também. E o que seria para nós então a conclusão? É o ato então de finalizar, de concluir uma ideia, o processo, o texto, o trabalho e demais atividades que requerem um término para uma sequência de etapas. Então, um fechamento, um fim, como eu coloquei aqui. Continuando a leitura do texto. E lembre-se, a melhor forma de ensinar a tolerância aos jovens é entendê-la e aplicá-la você mesmo em sua vida pessoal e profissional. Crianças e adolescentes são extremamente sensíveis aos exemplos que seus pais e professores constituem. Assim, de nada adianta pregar a paz e a aceitação da boca para fora, enquanto suas atitudes mostram o contrário, mesmo nas pequenas situações do dia a dia. Como fazer piadas sobre mulheres, negros e gays, ou até humilhar os torcedores do time de futebol adversário. Compreender e aceitar as diferenças humanas é um grande e benéfico exercício para cada um de nós. Então, está disponível na https mpscmp.br campanhas sobre intolerância na internet. Quem tiver curiosidade pode estar acessando aqui, está disponível lá. A atividade 2. Vamos ler com atenção a proposta que diz, na letra A, o que o texto defende em sua conclusão? Na letra B, você concorda? Como você reescreveria essa parte do texto? Teria algo a acrescentar? Faz aí, que eu volto em minutinhos conferir contigo.
Olá, voltamos! Então vamos analisar aqui, ó. Na atividade 2, o que o texto defende em sua conclusão. Então aqui temos a conclusão e lembre-se, a melhor forma de ensinar a tolerância aos jovens é entendê-la, aplicá-la você mesmo em sua vida pessoal e profissional. Crianças e adolescentes são exatamente sensíveis aos exemplos que seus pais e professores constituem. Assim, de nada adianta pregar a paz e a aceitação de boca para fora, enquanto as atitudes mostrarem o contrário, mesmo nas pequenas situações do dia a dia, como fazer piadas sobre mulheres, negros e gays, ou até humilhar os torcedores do time de futebol adversário. Compreender e aceitar as diferenças humanas é um grande e benéfico exercício para cada um de nós. A pergunta é: o que o texto defende? Então, em linhas gerais, o texto diz que não adianta defender a tolerância só em teoria, da boca para fora, mas que é necessário aplicar à vida cotidiana as ações. Além disso, ele destaca a importância de se compreender as diferenças. Compreender e aceitar as diferenças humanas é um grande e benéfico exercício para cada um de nós. Pus até uma figurinha aqui para você lembrar das diferenças. Percebe? Então, na letra B, você concorda? Como você reescreveria essa parte do texto? Teria algo a acrescentar? Então, uma resposta pessoal, se você concorda com o que está colocado aqui, de defender a tolerância, só na teoria não adianta, só da boca para fora, tem que realmente fazer algo efetiva. E qual seria, o teu texto que você iria acrescentar? Chegamos a uma sugestão de atividade, com o auxílio do Redação Paraná. Então, que tal você escrever um texto dissertativo, argumentativo com este tema? Então, acessando o Redação Paraná, você possui diversas propostas, inclusive como esse texto que acabamos de estudar. Olha como você vai fazer. Então, você vai selecionar a opção vestibular, redação dissertativa argumentativa. Aí você vai encontrar o tema, a internet como manifestação política. Quais as estratégias para se tornar um mecanismo eficaz e democrático? Feito isso, você vai estudar essa proposta aqui. O que pede a proposta? A partir dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então seus conhecimentos de estudo, de vida, redija um texto dissertativo argumentativo, tem que ser desse tipo. Escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Então, retomando o tema, a internet como manifestação política. Quais as estratégias para se tornar um mecanismo eficaz e democrático? Na produção textual, a internet como manifestação política, quais as estratégias para se tornar um mecanismo eficaz e democrático? Você tem que apresentar uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, o que efetivamente se vai fazer? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumente fatos para a defesa do seu ponto de vista. Agora chegamos ao momento da produção em si. Então, escreva sobre cada um dos elementos estudados para organizar o seu texto. Então, assunto, tema, tese, argumentos. Elabore pelo menos 3 argumentos diferentes, acessando aqui o Redação Paraná. Faz aí que eu volto a seguir.
Olá, voltei. Vamos conferir aqui, ó. Eu te pedi um texto organizado em assunto, tema, tese e pedi para que você elencasse 3 argumentos diferentes. Então, você podia usar argumento de autoridade, argumento de exemplificação, argumento de senso comum, argumento que você quisesse. Feito isso, próxima etapa agora. Reflita sobre a conclusão do seu texto. Então, como você vai fazer esse fechamento? Só não se esqueça de que a conclusão deve retomar o quê? A tese que você colocou lá no início. Então, defendida no início do texto, e o texto vai ter em torno de quanto? De 20 a 30 linhas. Para isso, você vai usar esse aplicativo do Redação Paraná e compartilhar com o seu professor. Então, redação.pr.gov.br. Eu te mostrei aqui, ó, o passo a passo inteirinho. Então, acessa o Redação Paraná, seleciona a opção vestibular, redação dissertativo, encontra lá esse tema, a internet como manifestação política, as estratégias para se tornar um mecanismo eficaz e democrático. Faz a proposta do texto dissertativo aqui. Produção, seleciona, argumenta, usa os conectivos direitinho para colocar um texto muito claro, muito coeso, argumentos, defendendo aí o seu ponto de vista, o que você pensa disso. Aí você vai colocar 3 argumentos diferentes, né? Então, na tua sequência ficou assunto, tema, tese, argumentos, os 3 argumentos diferentes. E para fechar o que você defendeu na tese, eu te peço que você faça o quê? Uma conclusão. Não esquecendo que você tem que fazer uma proposta de intervenção. Então, só não esqueça do texto, tem que ter 20 a 30 linhas. Digite direitinho aqui no redação.pr.gov.br e compartilhe com os seus colegas, com o seu professor. Você vai ver que esse aplicativo ajuda muito você a treinar a redação. É importante nesse momento a redação com vistas ao vestibular. O que aprendemos? A construção de um texto dissertativo argumentativo precisa ter o quê? Uma tese defendida com argumentos. Ler e interpretar bons textos motivadores ajuda a construir nosso texto. Então, lá você tem uma sequência de textos motivadores para você ler, para você pegar bagagem, suporte sobre o tema. Os argumentos se diferenciam e servem para validar a tese, o que você pensa. Então, pratique seu texto, use o aplicativo, você vai ver que tem um recurso de correção bem interessante, compartilhe com os colegas, mostre para o seu professor. Nesse vídeo, falamos sobre texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham gostado e até breve!